Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma atividade aqui do nosso Foco SAEP e na atividade de hoje a gente vai trabalhar ali com dois descritores, né? O 06 e o 14, né? São descritores que trabalham ali localização de pontos, né? No plano cartesiano e também localização de pontos na reta numérica, beleza? Trouxe aqui três questõezinhas para a gente responder, tá? Vamos lá. Ó, a primeira questão diz o seguinte. Ana desenhou o polígono de vértices LMNP no plano cartesiano abaixo. Pessoal, quando ele fala vértice, né, são esses pontos aqui, ó, tá? L, M, N, P, tá? São simplesmente os pontinhos, certo? Aí fala o seguinte, ó, os pares ordenados que representam os pontos L, M, N, P nessa ordem são. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente primeiro, né, vai pegar aí, ó, todas as coordenadas desses pontos aqui, ó. Lembrando que o primeiro que ele falou, ó, foi o ponto L, certo? Então a gente começa pelo L, ó. Esse ponto L aqui, ó, ele tem quais coordenadas, né? Qual é a coordenada x e a coordenada y dele, certo? Então, pessoal, quando a gente for pegar aí, ó, cuidado para não confundir com essa reta daqui, tá? Ó, cuidado não confundir, tá? E achar aí, ó, que a coordenada x do nosso L seria 3, tá? Estaria errado, né? Ó, coordenada x do nosso ponto L é o quê, ó? Se você descer aqui, ó, e pegar esse valor, ó, seria o número 4, tá? Ele tem coordenada 4, o nosso ponto L aqui, né? Coordenada x. E o y dele, ó, só você puxar para cá, ó. O y dele seria 3. Certo, pessoal? Cuidado para não passar direto aqui, ó, e achar que é um número aqui em cima, tá? Seria aqui, ó, o 3. Beleza? É só você vir aqui, ó, para essa retazinha aqui, ó, pontilhada, tá? Cuidado para não pegar essa reta escura aqui, ó, tá? Pegar a reta escura aqui dá errado. Tem que ser por essa pontilhada aqui. Beleza? Questãozinha simples, tá? É só dizer aí quais são as coordenadas desses pontos aí, ó, do L, do M, do N e do P, tá? Nessa ordem aqui que ele pediu. Beleza? Facinho, né? Bom, aí em seguida, pessoal, ele diz o seguinte, ó. Descreva o procedimento que você usaria para localizar o ponto K, né? É um outro ponto, né, que ele colocou aqui, ó. No caso não está aparecendo aqui, é um outro ponto. Se esse ponto K tivesse essas coordenadas aqui, ó, menos 3 de x e 2 de y, ele estaria localizado aonde, né, ó? É o que ele quer saber. Então, você localiza ali no gráfico, aonde seria esse ponto, né? E depois você justifica aqui, ó, bem tranquilinho, 3 linhazinhas só. Explique como as coordenadas influenciam sua localização, tá? Como é que vocês podem explicar isso aqui, pessoal? É só você dizer, ó, primeiro, né, a gente sabe que o valor de x é o valor que aparece, e segundo é o de y, né? Se você se confundir e localizar, vai dar errado, né? Porque cada ponto ali tem a sua importância, tá? 3 linhazinhas, explicaçãozinha básica, tá? Não precisa colocar muita coisa, não. Só isso, beleza? Vamos para a próxima, ó. A segunda questão diz o seguinte. Uma cidade tem 4 pontos turísticos, que são os mais visitados, né? Esses pontos são identificados pelas coordenadas A, B, C e D, né? Tá aqui as coordenadas deles, tá? Assim, o gráfico que melhor representa as localizações dos pontos de turismo é. Então aqui, pessoal, nessa questão, o que é para fazer? Você vai ver aqui, ó, cada mapazinho desse, tá? Vai analisar um por um e ver qual deles aqui, ó, tem exatamente, ó, esses pontos aqui, ó, tá? Vamos analisar aqui na letra A, só para vocês terem uma ideia e entender o que é que está sendo perguntado. Aqui ele diz o seguinte, ó, o ponto turístico A, certo? Tem coordenadas 1 e 0, certo? A gente sabe que o primeiro valor que aparece é sempre o de x, o segundo é sempre o de y. Vamos ver se o A aqui, ó, alternativa A, ela corresponde ao que está aqui descrevendo. Vamos lá, ó. Esse eixo aqui, pessoal, ó, esse que está deitado, é o quê? Seria o quê aqui? O nosso x, tá? Esse que está em pé seria o nosso y. Então vamos ver se dá certo aqui, ó. Primeiro ponto turístico, ponto A, né? 1 de x e 0 de y. Vamos ver, ó. X é para cá, né? Então, ó, 1 tá aqui, 0 de y subindo, tá? Então não chega nem a subir, ele continua aqui. Então, ó, quer dizer que um dos pontos está correto, ó. Beleza? Tá indo bem. Vamos para o segundo ponto, para ver se dá certo. Ponto B diz o seguinte, pessoal, ó, 2 de x e 1 de y, tá? Deixa eu botar aqui o ponto A que eu esqueci de botar, né? Pra gente não se perder. Ponto B, ó, 2 de x, 1 de y. Vamos ver se dá certo, ó. 1 de x, 2 de y e, aliás, 1 unidade de x, 2 de x, né? Tá aqui. E 1 de y subindo, ó. Subiu pra cá, bateu certinho, ó. Tá indo bem, né? Vamos ver se os outros pontos também dão certo, tá? Tem que ser os 4. Ponto C, 2 de x e 3 de y. Vamos ver, ó. 1 unidade, 2 unidades, beleza? E 3 de y subindo, né, ó. 1, 2, 3. Beleza? Ó, tá indo bem. Aqui seria o ponto C. Beleza. E aqui para finalizar, pessoal, ó, ponto D, 3 de x e 1 de y. Ó, que é o 0, né? 1, 2, 3 e 1 de y subindo, pessoal. Ó, então deveria ser aqui, ó, o outro ponto, tá? Ó, nesse cantinho aqui, ó. Como foi lá em cima, então a alternativa A tá errada. Tranquilo? Bom, vocês já entenderam, né? É só localizar aqui o ponto e marcar ali as coordenadas dele. Beleza? Aí aqui para finalizar, pessoal, ó, aqui embaixo diz o seguinte, ó. Sabendo que os pontos turísticos, né, aí são os mesmos pontos que está aqui, tá? Estão representados no plano cartesiano, descreva como você faria para determinar a distância entre os pontos C e o ponto D, usando o teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Aí, ó, usando como exemplo aqui, tá? A gente viu que essa alternativa A está errada, né? Que ela deu certo com 3 pontos, né? O quarto ponto deu errado.
Vamos usar ela como exemplo. Então, pessoal, diz o seguinte, ó, imagina aqui, tá, que, bom, a gente viu que o D, né, deveria ter sido aqui embaixo, né, mas suponhamos que ele tenha sido aqui mesmo, tá, só para usar como exemplo aqui, ó, só como exemplo. Aí a pergunta é o seguinte, ó, como é que a gente faria para determinar essa distância aqui, ó, entre o ponto C e o ponto D, certo? Pessoal, ó, ponto C e o ponto D ficou até fácil aqui, né, do jeito que ele pediu, né? Se fosse no caso esse exemplo que está aqui, ó, da letra A, seria o quê, ó? Apenas uma unidade, tá vendo? Apenas uma unidade e já estaria respondendo a questão, tá? Se fosse, por exemplo, aqui, ó, B e C, por exemplo, ó, seria o quê, ó? Uma unidade, mais outra unidade, duas unidades e pronto, respondeu, tá? Agora, se por acaso, né, quando vocês verem aí a alternativa correta, for essa distância aqui, pessoal, ó, que está na diagonal, tá? O que é que vocês vão ter que fazer? Usar ali o teorema de Pitágoras, tá? Então vamos supor aqui, ó, que o problema tivesse perguntado entre B e D, tá? Porque entre C e D, que foi o que ele perguntou, nesse caso aqui, né, que a gente viu que essa alternativa está errada, não é a A, deu apenas uma unidade, beleza? Mas suponhamos que fosse aqui entre B e D, como é que a gente calcularia essa distância aqui, tá? Porque a alternativa correta, quando vocês acharem, vai ser uma distância assim, ó, na diagonal, certo? Como é que a gente faria para calcular essa distância? Ó, usando o teorema de Pitágoras, tá? Aqui a formulazinha bonitinha, tá? Deixa eu só substituir aqui, pessoal, ó, só lembrando, o lado A, pessoal, corresponde ao lado maior do triângulo, tá? No caso, ó, observou aqui, ó, que tem um triângulozinho aqui, ó, tá? Tem um triângulo aqui, tá? Então, o lado A, pessoal, corresponde a essa medida aqui, ó, do lado maior, tá? O B e o C são os lados menores, tá? Você pode inverter, pode dizer que o B é aqui, ou o B ser ali e tal, e o C ser o outro lado, tem problema. Só o lado maior que sempre tem que ser o A, beleza? Então vamos aplicar aqui para ver como é que ficaria. Nesse caso aqui, ó, A ao quadrado, que é o nosso lado maior, seria quem a gente quer descobrir aqui, ó. Vou botar só A mesmo, né, que a gente não sabe ainda, igual B, né, a gente pode dizer que esse lado aqui, ó, a gente viu que tem uma unidade, duas unidades, então ficaria 2 ao quadrado, mais, né, que é esse mais aqui, ó, C ao quadrado, que é o outro lado aqui do nosso triângulo, né, no caso só tem uma unidade, beleza? Bom, aqui só é resolver, né, 2 ao quadrado vai dar 4, e 1 ao quadrado, que dá 1, né, que é 1 vezes 1. Bom, a gente soma aqui, né, 4 mais 1 dá 5, e em seguida tiraria aí, ó, a raiz quadrada, né, já que está o quadrado aqui, tira a raiz quadrada do resultado que deu aqui. Beleza, pessoal? Bom, é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, tá? Você só vai poder fazer ela depois que você achar qual dos desenhos acima é a resposta correta. A gente já viu que não era a letra A, tá? Porque deu errado aqui, né? No pontozinho aqui. Então, depois que você descobrir, você vê aí a distância entre os pontos C e D, tá? Você vai lá, marca o ponto e bota a letrinha lá, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? B e tal, pra você saber qual é a distância que ele tá perguntando. Beleza? Bom, vamos pra última aqui pra gente terminar. Ó, terceira e última questão diz o seguinte, ó. Na reta real da figura abaixo, estão representados os números 0, x, y e 1, né? Ó, 0, x, y e 1. Beleza. O ponto P, que corresponde ao número x sobre y, pessoal, ou seja, uma divisão, está onde? Né? Então, esse tipo de questão aqui, pessoal, ó, que ele quer que você pegue o número que está aqui e divida por esse, tá? E pergunta, ó, ele estaria localizado aonde? O resultado dele, depois que a gente dividir. Quando você pegar esse tipo de questão, pessoal, atribua valores para ele. Você cria valores, né? Agora, não é qualquer valor, né? É valores que faça sentido aqui nessa reta, né? Por exemplo, como assim fazer sentido? Se você tem o 0, x, y e 1, então o valor que você for atribuir para o y, o que é que vai acontecer? Ele tem que ser um pouco menor do que 1, né? Ele tem que ser menor do que 1 e maior do que 0. Faz sentido? Então vamos lá. Qual valor eu poderia colocar aqui, pessoal? Ó, poderia colocar um 0,8, por exemplo, né? Ó, que é menor do que 1 e ao mesmo tempo é maior do que 0. E para o x, né? Eu vou colocar aqui um valor o quê? Que seja maior do que 0 e ao mesmo tempo menor que 0,8, tá? Posso colocar aqui o quê? Um 0,2, por exemplo? Posso, né? Poderia colocar um 0,5 também, tanto faz, certo? Só precisa obedecer essa regra aí. Então vamos lá. Quando eu pegar aqui, ó, y dividido por x, ou seja, esse 0,8, quando eu dividir ele por 0,2, onde é que esse número vai estar localizado aqui na minha reta? É isso que ele quer saber, tá? Dividiu esse número por esse, o resultado que der é só você informar ali, tá? Vamos supor que ficou entre x e y. Você diz, ó, o resultado ficou entre x e y. E é isso, certo? Bom, e a últimazinha aqui para finalizar diz o seguinte, ó, descreva como você faria para saber a localização de x ao quadrado, pessoal. Ó, o x ao quadrado, o que é x ao quadrado? É um número, né, que você multiplica por ele mesmo, tá? Você pode usar, inclusive, esse próprio valor aqui, né, que a gente atribuiu, e multiplicar ele por ele mesmo. E o que você observa quando pegamos qualquer número entre 0 e 1 e multiplicamos por ele mesmo, certo, pessoal? O que é que você observa aí? Testem aí, façam alguns testes e observem o que é que acontece, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Só relembrando aqui, ó, nessa primeira questão aqui em cima, você vai fazer ele dividindo, tá? Em seguida você faz com o x, né? Apenas o x, o y não, tá? Multiplicando por ele mesmo, certo? Para ver onde é que ele estaria aqui localizado, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato aí, mande mensagem no privado ou no grupo, vocês quem sabe aí, que eu respondo o mais breve possível. Valeu? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau, valeu.